Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. É um dos primeiros livros históricos. Você tem lá Josué, Juízes e Ruth. Esse é o mês que a gente está refletindo sobre a família. Eu queria pensar nessa manhã sobre um lugar seguro para a sua família. Um lugar seguro para a sua família. E o texto que nós vamos ler é o texto, inicialmente, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí nesse livro. Nós vamos ler alguns outros versículos de outros capítulos também, mas eu queria inicialmente ler Ruth 2, versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler todos juntos? Nós temos a projeção do versículo, vamos ler? Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria pensar inicialmente sobre qual a probabilidade de uma mulher viúva, estrangeira, encontrar lá em Israel a possibilidade de recomeçar a sua vida num período tão difícil da história, que foi o período dos juízes, né? Quando nós chegamos lá no capítulo 1, no versículo 1, o texto diz, na época dos juízes, houve fome na terra, e por conta dessa fome, houve esse movimento aí, um homem de Belém, de Judá, com 2 filhos, ele vai para as terras de Moabe, vai viver num ambiente de idolatria, tentando escapar da fome, tentando sobreviver junto da sua família. E aí, a gente conhece a história, tem morte nessa família, e depois de algum tempo, ouve-se dizer que agora voltou a ter alimento em Israel. E aí faz-se um movimento contrário, né? Noemi, que era sogra de Ruth, ela decide voltar, né? Para a terra de Israel. E ela então tem 2 noras que eram moabitas, Orfa e Ruth. E essas mulheres, elas não tinham ainda uma experiência com o Deus de Israel. Elas poderiam, pelo menos até então o texto não manifestou isso, né? Não deixou explícito isso. E agora elas estão liberadas, livres para permanecerem na sua terra, e a sogra, que perdeu não só o marido, mas os 2 filhos, está voltando para a sua terra, e elas poderiam permanecer ali exatamente onde estavam. Então é nesse tempo difícil que existe essa busca por esse lugar de segurança para a família. É nesse momento de adversidade que Deus manifesta a sua graça. No tempo dos juízes, o livro que é esse elo entre a conquista da terra, por volta de 1400 a.C., até o início da monarquia. O livro de Juízes está localizado, Juízes e Ruth, nesse período, né? A monarquia começa por volta de 1050 com Saul, Davi reina por volta do ano 1000 a.C., e é nesse período que nós encontramos o povo de Israel vivendo altos e baixos, vivendo a experiência, o dissabor de experimentar a rejeição de Deus por conta da desobediência, mas ao mesmo tempo experimentando a graça de Deus, levantando juízes para restaurar esse povo, né? Então esse foi um dos períodos mais difíceis da história de Israel, e exatamente aqui, quando havia infidelidade, quando havia instabilidade, quando havia falta de liderança, o diagnóstico do capítulo 2 é que não houve discipulado, a geração de Josué ainda serviu ao Senhor, mas depois uma nova geração se levanta que não conhece a Deus. Aliás, esse é um grande alerta para nós como igreja, não é?
Às vezes, no afã de realizarmos tantas coisas, nós abrimos mão daquilo que nós nunca poderíamos abrir mão, que é o discipulado, que é investir em pessoas, que é ensinar o Evangelho para a próxima geração. Por muito tempo, parte da igreja, não só brasileira, mas a igreja do Senhor, se preocupou com eventos, com programas, com programações, com pacotes, de serviço, mas a centralidade do Evangelho, a ordem de Jesus da grande comissão de ir fazer discípulo foi sendo negligenciada, e aí se enchia de programas, de janeiro a dezembro, e no final do ano a gente perguntava assim: quantas pessoas você evangelizou, quantas pessoas você discipulou, quanto tempo você investiu orando com o seu filho? Irmãos, existem pessoas que não sabem nem o que o filho estuda na escola dominical. Se você fizer uma pergunta: o que seu filho está estudando hoje? Qual é o tema, qual é a série que eles estão estudando? Tem gente que não sabia. Traz o menino, coloca ali, entregue, e domingo que vem ele reabre a Bíblia dele. Não foi para isso que Deus nos constituiu como pais cristãos. Nós fomos chamados para discipular os nossos filhos, para treiná-los. Essa é a palavra lá de Efésios capítulo 6, da disciplina. A palavra disciplina ali é a ideia de discipulado, de treinamento, de ensinamento, de repetição. Você foi ensinar o seu filho a escovar os dentes, você não deu uma palestra para ele de 3 minutos e falou assim: é assim, pega a pasta, coloca aqui, vai para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, em cima, embaixo, atrás. Falou uma vez só e largou o menino? Não, no dia seguinte você foi lá de novo com ele, colocou a pasta de novo, naquela escovinha macia, para não detonar com ele, e foi de novo. Aí depois você foi de novo. Chegou uma hora que na repetição ele já foi sozinho. E às vezes comia bala depois de escovar o dente. Misericórdia, vai de novo, repete. Atravessar a rua, a mesma coisa. Você pegou no braço dele, você que segurou a mão dele, não é ele segurando a sua mão, você segurando a mão dele. Quando ficar vermelho aqui, você vai atravessar comigo, mas espera, depois que parar vermelho, você ainda espera alguns segundos. Tem gente que atravessa. Tem uns filhos do inimigo aí que não é brincadeira não, o cara não para em sinal não, mano. Tem que repreender em nome de Jesus. Às vezes você recebe cada livramento na estrada aí, porque o cara não para, Aí você, meu filho, vamos lá, atravessa, tá verde, espera, tá amarelo, espera, tá vermelho, vai. Você não falou uma vez só, agora você vai sozinho, você foi de novo com ele, você foi de novo, você foi insistindo. O Evangelho é assim, querido. Você ora com ele hoje, você conta uma história bíblica para ele, você conta uma história bíblica, mesmo que seja lá dos chamados heróis. Não tem herói na Bíblia, Depois de Gênesis 3, não tem herói, só tem Jesus. De diferente, só Jesus. Concebido pelo Espírito Santo, não herdou a natureza pecaminosa, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Morre o justo pelos injustos, para pagar a nossa dívida, para nos reconciliar com o Pai. Tirando Jesus, de Gênesis 3, tem 2 tipos de pecador, flagrado e o camuflado, mas nenhum de nós é flor que se cheire. Nenhum de nós é flor que se cheire. Se não fosse o sangue de Jesus, nós nem sequer poderíamos nos aproximar dessa mesa nessa manhã. Amém, querido? E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. A cada dia, mesmo que você comece lá com Davi, aí depois você tem que passar por Davi e chegar em Jesus, porque Jesus é o descendente de Davi. A gente não tem que ficar numa história moral dizendo: meu filho, você tem que ser corajoso como Davi. Daqui a pouco ele está tacando piada em você dentro de casa. Você tem que ensinar para ele que, olha, Davi, ele foi valente porque Deus era com ele, Deus o encorajou, mas ele era pecador. A prova disso é que ele escreveu o Salmo 51. Uma vez um amigo falou, tentando falar sobre isso, ele falou assim: imagina você vai para a livraria comprar um livro. Você está com aquela expectativa de comprar um livro, aí você encontra com alguém no caminho e fala assim: eu vou comprar um livro. Qual é o autor? O autor é fulano. Ih, rapaz, ele adulterou. Mas o livro é muito bom, mas ele adulterou. Você vai comprar o livro ou não? Você pensa 2 vezes e fala assim: o Salmo 51. Salmo 51 é isso aí. O cara que escreveu esse capítulo, ele adulterou, mas ele se quebrantou diante do Senhor.
Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele diz: Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. Senhor, não me lances fora da tua presença. É alguém que não quer permanecer no pecado. É alguém que quer ser transformado pela graça do Senhor. E termina dizendo que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Amém, querido? É assim. Então, o diagnóstico desse livro de Juízes, desse tempo dos juízes, que também abarca esse tempo de Ruth, é esse caos, esses altos e baixos, né? E é no meio desse caos que nós encontramos Ruth buscando, né, uma moabita que acabara de ficar viúva. Ela toma essa decisão importante. Eu queria chamar sua atenção para o capítulo 1, versículos 15 e 16. Então Noemi a aconselhou. Aqui Noemi está voltando, né? Ela está voltando para a terra de Israel. E a palavra nos diz que ela deixa as suas 2 noras livres, liberadas, para tomar a decisão que quisesse. E aí no verso 15 e 16, a palavra diz assim: então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo. Se você ler alguns versículos anteriores, Orfa diz: eu vou continuar aqui, né? E para o seu Deus, guarde isso, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, ou seja, ela vai permanecer na idolatria. E aí Noemi diz para Ruth: volte com ela. Olha que coisa interessante. Ruth, porém, respondeu, verso 16: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então ela decidiu confiar a sua vida ao Deus de Israel. Enquanto a sua cunhada tomou uma decisão diferente, a sua concunhada, ela volta para servir os deuses moabitas. Ruth, na linguagem do texto, ela está inteiramente decidida a servir ao Deus de Israel. Ela decidiu se entregar totalmente ao Deus de Israel. Ela decidiu confiar a sua vida. Eu queria pensar com os irmãos nessa manhã: o que significa confiar a nossa vida a Deus? O que significa de fato buscar refúgio no Deus de Israel, para que de fato Ele seja esse lugar seguro? Nós vamos chegar à conclusão nessa reflexão que esse lugar seguro não é um lugar específico, geográfico, é uma pessoa. Foi isso que lemos no capítulo 2, no verso 12. Sob cujas asas vieste buscar proteção, no Deus de Israel. Confiar a vida ao Deus de Israel significava inicialmente uma experiência de conversão. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Uma mulher que cresceu num ambiente politeísta, de vários deuses, de vários altares, mas mesmo naquele caos, experimentando a viuvez, experimentando instabilidade, ela aprendeu sobre o Deus de Israel. Ela aprendeu com seu marido, ela aprendeu com a sua sogra, de que há somente um Deus, o Deus Criador, o Deus Senhor de todas as coisas, a quem pertence os céus e a terra, o Deus que é poderoso para reinar e governar as nossas vidas em tempos favoráveis e tempos adversos. E essa mulher então diz: o teu Deus será o meu Deus. Ela está dizendo que a partir de agora o Deus de Israel passa a ser o Senhor da sua vida. Ela era moabita, ela tinha costumes diferentes, mas agora ela vai viver no meio de um povo tradicional, de um povo que tem uma visão clara sobre família, a importância de manter a sua descendência, de reconhecer que Deus é o Criador da família. E aí, amados irmãos, de forma soberana, no meio desse caos,
que Ruth experimentou, Deus se revelou a ela como o único Deus verdadeiro. Se você quiser confiar a sua vida a Deus, o primeiro passo é uma conversão, é uma volta total para o Senhor. A primeira pregação de Jesus, quando ele entra na história, no seu ministério terreno, é: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós só podemos entrar no reino por causa da graça de Deus que nos é oferecida em Cristo, e a exigência é arrependimento e fé, para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo está celebrando ali o resultado do seu ministério, e ele diz, e como o impacto daquele ministério chegou nas cidades vizinhas, e Paulo relata: olha, as pessoas estão dizendo como o Senhor abençoou o nosso ingresso no vosso meio, a ponto de vocês abandonarem os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Confiar a vida ao Senhor é uma experiência de uma volta integral a Ele. Há muitas pessoas que querem o favor de Deus, querem a bênção de Deus até na sua casa. Quantas vezes nós somos chamados para orarmos por alguém e as pessoas até querem algo místico, uma experiência mística única para trazer um certo alívio. Era o que acontecia com o Faraó, empedernido, mas quando vinha uma praga, ele se via em maus lençóis, ele pedia para que Moisés intercedesse, para que houvesse uma ação, e quando aquilo acabava, voltava o endurecimento de coração. Quero dizer para você que Deus não quer trazer só um alívio para você e para a sua casa. Ele quer estabelecer o reino dele na sua família. Ele quer governar a sua família, ele quer ser o Senhor, o centro da sua casa, o centro do seu coração. Para que Ruth experimentasse isso, ela precisou fazer uma ruptura. Toda conversão é uma ruptura, é um momento de crise, é um momento em que nós nos rendemos e temos que dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos uma tendência de querer governar a nossa vida, isso faz parte do impacto do pecado. Nós queremos ser o Senhor, mas a Bíblia diz que Jesus veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou para ser Senhor, para ser o soberano sobre as nossas vidas. E é isso que ela está dizendo: o teu Deus agora vai ser o meu Deus. Eu cresci sendo governada pelos deuses moabitas. Se eu queria agradar um da fertilidade, eu tinha que fazer tal sacrifício. Se eu quisesse agradar o outro, que me desse o outro favor, eu fazia aquilo. Mas agora eu estou totalmente rendido ao Deus de Israel, cujo relacionamento com Ele só pode ser estabelecido e vivido pela fé, na dependência do Senhor. Acho lindo quando Jesus diz, na oração que Ele ensinou, que começa com os interesses de Deus. A oração não começa com os nossos interesses, a oração que Jesus ensinou começa com os interesses de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a oração do cristão, essa é a oração do cidadão do reino dos céus. Que o nome dele seja santificado em nossa vida, em nossa família, que a vontade dele se estabeleça, que o reino dele venha, que ele governe a nossa casa, que maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, que as mulheres respeitem o seu marido como a igreja deve reverência a Cristo, que os filhos sejam criados no temor, na disciplina do Senhor, que honrem os seus pais, que o Espírito Santo opere nos corações, que quando houver algum desentendimento, o sol não se ponha sobre a ira, que haja quebrantamento, perdão, reconciliação para a glória de Deus. Isso significa dizer: venha o teu reino, que a cruz seja erigida no centro da sala, seja um lugar de perdão, um lugar de reconciliação para a glória de Deus. É isso que ela está dizendo. Teu Deus será o meu Deus. É agora, a partir de agora, é o Senhor quem governa a minha vida e a minha história. Confiar a vida ao Deus de Israel tem o seu início numa experiência pessoal de conversão.
Segundo lugar, está travado aí? Segundo lugar, confiar a vida ao Deus de Israel significou para Ruth aceitar a sua direção e acatar a sua palavra. É interessante, amados irmãos, que quando ela vai viver em Israel, ela vai agora se submeter às orientações e à direção de Deus. Perceba, irmãos, nesse contexto cultural, quem sustentava, o único provedor da família era o marido. Então, qual era o caminho que seria um caminho mais curto para Ruth? O caminho da vida fácil, o caminho da prostituição. Mas não era assim que funcionava em Israel, e não era isso que ela queria de fato que o Deus de Israel fosse o seu Deus. Então ela precisa agora seguir as orientações da palavra do Senhor. Vejam aí, capítulo 1, versículos 8 e 9, o que Noemi diz a elas, as duas. Disse-lhes Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Era assim que funcionava. Precisava ter um marido que tivesse um trabalho e que ele desse segurança. Em Israel não era diferente. A gente lê várias histórias bíblicas de viúvas que passaram momentos difíceis, nos dias de Elias, nos dias de Eliseu. Só que o Deus de Israel é o Deus que cuida da viúva, que diz para a viúva: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Segundo Reis, capítulo 4, a esposa de um dos discípulos do profeta, depois que ele morre, ela diz: olha, teu servo temia o Senhor, eu não tenho nada em casa, e o credor está querendo levar os meus 2 meninos, eu vou fazer o quê? Eliseu falou assim: o que você tem em casa? Eu falei assim: não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem. Aí Eliseu falou assim: manda os seus meninos chamar os vizinhos aí, pegar vasilha, vai pegando vasilha, vazia, não poucas, vai enchendo. E aí, amados, vai derramando, e aquilo não acabava. Só acabou quando faltou vasilha. O limite é o homem que coloca, porque Deus não dá o espírito por medida. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. E aí o Eliseu fala assim: olha, agora você vai fazer o seguinte, você vai pagar a tua dívida e você vai viver do resto. Amém, querido? Para uma pessoa que só tinha um pouquinho de azeite, você paga a tua dívida, acerta o teu problema. Eu fico imaginando o credor batendo na porta daquela mulher no dia seguinte, dizendo assim: eu vou levar os meninos. Ela falou assim: você não vai levar não, porque aqui quem manda é o Deus de Israel. Toma o que eu te devo e vai embora daqui, porque nesse lugar há um Deus que governa sobre a minha família, um Deus que provê, um Deus que sustenta. Há uma herança que foi deixada nessa casa. Ela diz assim: teu marido temia o Senhor. Essa foi a palavra que ela disse para Eliseu. Deus cuida da sua família, meu irmão. Deus cuida da sua posteridade. Mesmo quando você partir desse mundo, o Senhor continua cuidando dos seus. Ele cuida melhor dos nossos filhos do que nós. Nós temos uma falsa ideia de que nós estabelecemos o futuro dos nossos filhos. O futuro dos nossos filhos está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então veja, irmãos, que confiar a vida ao Deus de Israel significou para Ruth aceitar a direção e acatar a sua palavra. Na nossa vida não é diferente. Conversão é sempre para adoração, é sempre para obediência, é sempre para o serviço. E mais adiante, Boaz, ele dá esse testemunho de que Ruth não quis uma vida fácil, ela quis ser dirigida pela palavra do Senhor. Capítulo 3, a partir do versículo 8, ela é orientada por Noemi a procurar um parente chegado. Era assim que acontecia. Quando havia uma viuvez, o parente mais próximo, ele resgatava essa viúva para que a família tivesse continuidade. Não tem caminho fácil aqui.
E ela então ouve a sua sogra e vai fazer o caminho, que é o caminho normal no meio do povo de Deus. No verso 8, capítulo 3, no meio da noite, o homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Vejam, há um processo de resgate. Ela não se prostitui, ela está aguardando a direção de Deus, ela está aguardando o tempo de Deus, ela está seguindo a palavra de Deus. Toda conversão, quando você confia a sua vida ao Deus de Israel, você passa a ser guiado por Ele, pelos valores dEle, pelos princípios do reino. Deus é o Deus de princípios. A palavra de Deus, ela extrapola qualquer tempo e épocas, porque os princípios, eles permanecem. As culturas podem mudar, mas os valores de Deus permanecem. E aí vejam a palavra no versículo de número 10, Boaz lhe responde: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Coisa linda, irmãos. Nós não precisamos nos precipitar. Nós não precisamos baixar o padrão. Nós precisamos simplesmente obedecer ao Deus a quem nós servimos. Confiar na sua direção. Confiar no seu cuidado e saber que Ele nos dirige. E ela então é elogiada por Boaz, o seu resgatador, o seu futuro resgatador, pelo caminho que ela decidiu tomar na sua vida. Ela decide confiar a sua vida ao Deus de Israel, primeiro se convertendo a Deus, dizendo para sua sogra: o teu Deus agora vai ser o meu Deus. Segundo lugar, sendo guiada pela direção, pela palavra, pelos princípios, pelos valores desse Deus a quem ela servia. E aí, em terceiro lugar, nós temos uma terceira indicação de que essa mulher, de fato, confia a sua vida ao Deus de Israel. Ela experimenta o propósito de Deus na história. Meus irmãos, essa mulher, ela entra na genealogia de Jesus. Se você ler Mateus, capítulo 1, de versículos de 4 a 6, nós vamos encontrar a vida dessa mulher, a vida de Ruth. É impressionante pensarmos no fato que ela entrou na genealogia de Jesus. Vejam aí capítulo 4, versículos de 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém, irmãos? Uma moabita, uma mulher estrangeira. A graça de Deus é universal. Louvado seja Deus por isso. Qualquer canto desse planeta, a graça de Deus atua, agindo, reconstruindo vidas, restaurando famílias. Louvado seja Deus. Essa mulher experimenta o propósito do Senhor. Meu amado,
minha irmã, quando nós nascemos de novo, Deus nos traz para o seu reino. Nós somos transportados do império das trevas e trazidos para o reino de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na história passa pela nossa vida, passa pela nossa família também. Nós estamos conectados agora à obra de Deus, que Deus está realizando no mundo, chamando homens e mulheres. Semana passada falamos sobre o chamado de Deus. Deus está chamando homens e mulheres para que naquele dia, quando Cristo vier, estejam diante dele, homens, mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação. E a nossa família faz parte desse projeto. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Quero passar para as aplicações. Eu queria que você pensasse nessa manhã, em primeiro lugar, você enxerga o propósito salvador de Deus em sua família. A sua família já está debaixo desse mesmo lugar seguro que Ruth conheceu. Veja o texto de novo, Ruth 2, versículo de número 12, que o Senhor recompense o que fizeste, que receba as grandes recompensas do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. O lugar mais seguro para a minha família, para a sua família, é debaixo das asas do Senhor, abrigados no sangue de Jesus. Me lembro quando Jesus entra em Jerusalém, ele chora pela cidade. Jesus chora pela dureza do coração. Jesus chora porque aquela cidade não aproveitou, na linguagem bíblica, o tempo, o dia da sua visitação. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. De agora em diante, não mais me vereis até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor quer te abrigar debaixo das suas asas, como a galinha junto os seus pintinhos. Eu já vi essa cena uma vez, querido, é um negócio muito forte. O gavião lá em cima rondando, e ela, meu irmão, abre a asa e ele não vê mais os pintinhos, não vê mais. Está escondido, está guardado. É aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 3. Ele começa dizendo: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, que está sentado à direita de Deus. Aí no versículo 3 ele diz: porque a vossa vida está guardada, escondida, oculta com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida debaixo do sangue de Jesus. Esse é o lugar de segurança para a minha família e para a sua família. Não, pastor, eu estou pensando em morar na Suíça. Meu irmão, fui uma vez lá, fui comprar uma garrafa d'água, 5 marcos, quase R$30. Falei: Jesus do céu. Aí eu descobri que tem fonte de água potável na cidade. Eu pegava e reaproveitava a garrafa. Só paguei uma vez, porque senão eu ia viver só para pagar água, né? 5 francos. Falei: meu Jesus, já, Senhor da glória, né? Não, eu vou para a Suíça, que lá é seguro. Eu vou morar no... Meu irmão, o único lugar seguro é debaixo do sangue de Jesus. Ali, o inimigo não pode tocar você, querido. Você está protegido. O salmista diz no Salmo 57, ele declara o seguinte, Salmo 57, misericórdia, ó Deus, verso 1, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo, até que passe a calamidade. É aqui que eu estou escondido. Chega a fome lá em Moabe, chega a fome em Israel, vai em movimento, vai para lá e vem para cá. Aí o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração de Ruth, e ela fala assim: quer saber? É sobre esse Deus cujas asas eu vou encontrar abrigo e segurança. Chega. Talvez hoje é o dia que Deus está dizendo para você: chega.
Chega de tentar se refugiar, de se proteger, de se guardar, de fazer poupança, de fazer aplicação, achando que você vai estar seguro amanhã. Querido, é legítimo você guardar, você economizar, mas, querido, não é isso que vai assegurar o seu futuro. O que assegura o seu futuro é a sua vida estar nas mãos de Jesus. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É aqui que está a nossa segurança. Amém, querido? A segurança de Ruth não estava em Boaz. Embora ele seja um tipo de Cristo, a gente já vai ver isso. A segurança dela estava no Deus de Israel. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda aplicação. A sua família está comprometida com a obra que Deus está realizando no mundo. Vejam, irmãos, Deus salva essa mulher, uma moabita, uma mulher com origem idólatra, havia experimentado a viuvez num contexto cultural em que o homem é o único provedor da família, mas Deus transforma essa pessoa num instrumento de bênção na história da salvação. Ela se tornou a bisavó de Davi, de quem descende o Cristo. O nomezinho dela aparece na genealogia de Jesus. Isso para ficar evidente que a glória é somente dele, mas ele usa as nossas famílias para os seus propósitos na história. Já parou para pensar que privilégio? Você que tem a sua família rendida aos pés do Senhor, de ver a sua família participando daquilo que Deus está fazendo. Você está criando os seus filhos para a glória de Deus. Você está preparando meninos e meninas para servirem agora e no futuro, para liderarem, para ministrarem louvor na casa do Senhor, para ensinarem a palavra, para discipularem outras crianças. Quantas crianças são instrumentos para a conversão de crianças que vão alcançar famílias? Que privilégio podemos participar quando você contribui, você está contribuindo para algo que tem consequências eternas, com o seu serviço, com o seu testemunho, com o discipulado. Foi isso que Deus fez na vida de Ruth. Ela não somente foi alcançada, ela não somente foi salva, ela não somente foi protegida por Deus, mas ela passa a fazer parte da obra que Deus estava realizando no mundo. Sem saber, ela entrou para a família de Jesus. Eu já preguei sobre Mateus capítulo 1, uma família marcada pela graça. Ali tem moabita, ali tem Raabe, uma ex-prostituta. Essa é a família de Jesus, é aquilo que eu falei, flagrados e camuflados, nenhum de nós é flor que se cheire. Tira a graça de Deus da nossa vida, não sobra nada, querido. Tira a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, não resta nada. É uma massa falida. O Paul Walsh diz que Deus teve mais trabalho na nossa conversão do que na criação do universo, porque na criação do universo Ele faz do nada, mas a nossa conversão é de uma massa falida, de um coração inclinado para o mal, de um coração que aprendeu a desobediência, a rebeldia. Aí o Espírito Santo opera o lavar, na linguagem de Paulo a Tito, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aquilo que Jesus tenta explicar para Nicodemos e a cabecinha dele não alcança. Jesus falou assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito, é um nascimento do alto. Não é o fato de você ter nascido numa família cristã que te trouxe automaticamente para o reino de Deus. É quando você nasceu de novo, quando você foi lavado no sangue de Jesus, quando você percebeu que era pecador e que não podia mudar a sua vida e não pode mudar por você mesmo, mas Deus entra na história e se faz homem na pessoa do seu Filho, vai à cruz e morre a nossa morte, é sepultado e ressuscita ao terceiro dia, para nos purificar de todos os nossos pecados. É nesse sangue que nós estamos abrigados. Eu quero concluir exatamente olhando para essa história e perguntando: onde é que Cristo está aqui?
Porque não adianta nada, querido, eu sair daqui dessa manhã e você sair daqui pensando em Ruth, ou pensando em Noemi, ou pensando em Boaz. São meros coadjuvantes, a história não é sobre eles, a história é sobre Cristo. E Ruth experimentou de fato a ação do resgatador Boaz. Capítulo 2, no versículo 20, Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, e acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Ruth, sem saber, foi trabalhar exatamente no campo de Boaz. E quando ela volta e começa a compartilhar a benevolência dele, a generosidade dele, Noemi diz essas palavras: o Senhor está nisso, o Senhor está conduzindo a história, Ele é um dos nossos resgatadores. O resgatador tinha que ser um parente próximo, tinha que ser um parente chegado, e é isso que nós lemos em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 a 18. Cristo se identifica, se aproxima. A encarnação é exatamente essa identificação conosco. O Verbo se fez carne. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14, a Escritura declara, diz assim: portanto, Hebreus 2,14, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Verso 17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O resgatador precisava ser alguém próximo, um parente chegado. Para nos resgatar, Jesus se fez homem, Deus se fez homem. E ainda, o resgatador precisava pagar o preço do resgate. E Boaz o fez. Se você for voltar para o capítulo 4, versículos 8 e 10, depois que um parente mais próximo recusou-se a fazer o resgate, Boaz entra na história. Ruth capítulo 4, versículos de 8 a 10. Depois dele perguntar ao parente mais próximo que se queria resgatá-lo, ele disse que não. No versículo de número 4, pensei que devia apresentar-lhe o assunto, 4:4, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgata, se não, diga-me, para que eu saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Ele avisa para o pretenso resgatador, o possível resgatador antes dele, que ele não somente deveria resgatar a propriedade, mas também se casar com Ruth. Era assim que funcionava. E esse homem então recusa-se. E a palavra diz: eu a resgatarei, respondeu ele. Aí no verso 5, Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, está adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Era assim que funcionava Israel. Diante disso, verso 6, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro, assim oficializava os negócios de Israel. Verso 8, quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas
de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom. Aquela mulher que, sem saber o que aconteceria na sua vida, ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Esse Deus é capaz de cuidar da minha vida e da sua vida. Talvez você fique pensando no seu futuro, o que vai ser da minha vida, das minhas finanças, da minha formação. Se você confiou a sua vida ao Deus de Israel, Ele nunca vai te abandonar. Talvez você fique pensando: e agora que a enfermidade bateu a minha porta? Agora que eu estou experimentando a viuvez, será que Deus vai me abandonar? O Senhor declara em Hebreus capítulo 13: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Aquele que começou a boa obra há de completá-la, Ele vai com você até o fim. João 13:1 diz que, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não até o meio do caminho, não até 3/4 do caminho, mas até o fim. O resgatador precisava pagar o preço do resgate, e Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós com o seu sangue. Ele nos comprou para Deus, queridos, amém? Não com prata nem com ouro, diz Pedro na sua primeira carta, verso 18 em diante, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Eu e você nessa manhã podemos declarar que Jesus Cristo é o nosso resgatador, e Ele é o lugar seguro. Ele é o lugar seguro. O texto diz que Ruth, em 2:12, declarou que seja ricamente recompensada pelo Senhor. Boaz fala a respeito dela: o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. O refúgio dela não era a terra de Israel, o refúgio dela não era Boaz, o refúgio dela era o Deus de Israel. O nosso refúgio, o nosso lugar seguro é Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Que a sua família possa encontrar esse lugar de descanso, que o seu coração descanse no Senhor, meu irmão, mesmo com as circunstâncias adversas, mesmo com esses movimentos que fogem ao nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Faltou pão em Belém, aí vai para Moabe, aí falta pão em Moabe, tem pão em Belém de novo. Esses movimentos, quem coordena tudo isso é Deus. É a porta de emprego que Deus fecha aqui, abre ali, remove você de um lugar, leva para outro. É Ele que está gerenciando a sua vida. A partir do momento que você confiou a sua vida ao Deus de Israel, por meio de Cristo, a sua vida agora é dele. Ele vai te conduzir até o final. Aquele que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Talvez há pessoas aqui nessa manhã que precisam se colocar debaixo desse refúgio, desse lugar de segurança, se colocar debaixo do sangue de Jesus. Eu quero orar por você. A igreja de olhos fechados. Você que nessa manhã está dizendo: Senhor, eu quero me refugiar debaixo do teu sangue. Eu quero que minha família esteja debaixo das tuas asas. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Quem sabe você nessa manhã está entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo como o Senhor da sua vida. Quero orar por você. Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Talvez você está se reconciliando com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe nessa manhã é o dia da sua entrega total a Cristo. Alguém nessa manhã que ainda não tomou essa decisão, está tomando agora. Eu estou hoje entregando a minha vida a Cristo. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos, bem alto. Algumas pessoas estão em pé, algumas já pertencem ao corpo de Cristo, mas eu não sei. Há alguém nessa manhã que está dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Se há alguém, levante bem alto uma das suas mãos, eu quero orar por você.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, querido, nós vamos orar. Talvez você gostaria nessa hora de dizer: Senhor, eu quero colocar minha casa debaixo desse refúgio que é o Senhor. Quero confiar minha vida a Ti, quero confiar minha família a Ti. Se você deseja ficar de pé, nós vamos fazer uma oração agora e vamos dar sequência nessa manhã. Vamos adorar o Senhor, vamos nos preparar para participar da mesa. Boaz é um tipo de Cristo. Nós vamos comer o pão, beber o cálice, que representa o preço que Ele pagou para nos resgatar para Ele. Vamos orar nesse momento? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti nessa manhã. Nós reconhecemos, ó Pai, que só o Senhor pode nos trazer segurança. Segurança não momentânea, não passageira, mas eterna. Só existe segurança eterna no sangue de Jesus. É diante dele que nós nos encontramos nessa hora, pedindo: Senhor, reina sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, venha o Teu reino, que o Teu nome seja santificado, que a Tua vontade seja feita em nossas famílias, Senhor. Pai, famílias que precisam de cura, famílias que precisam de perdão, de reconciliação, de quebrantamento, opera, Senhor. Venha reinar em nome de Jesus. Que haja entendimento, que haja libertação, Pai. Famílias que precisam de libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor opere poderosamente, Pai, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.